E aí, gente, no Inglês com Música de hoje eu vou falar de posse, de como a gente pode falar que algo é de alguém ou de alguma coisa. O que a gente tem mais dúvida é quando a gente usa o apóstrofe S e quando que a gente usa o of. Então eu vou explicar aqui como a gente usa cada um deles e vou dar alguns exemplos aí com músicas e séries também hoje. É inglês com música, mas eu vou dar algumas dicas de séries e filmes. Então, se você é novo aqui no canal, meu nome é Karina Estrela e aqui eu falo de inglês, de música e outras coisas também. Então já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo, tá? Então, quando que a gente usa o apóstrofe S para falar de posse? Eu quero deixar bem claro que aqui a gente está falando de posse e não do verbo to be, porque a abreviação do is também é apóstrofe S, então você vai precisar entender no contexto da frase, do texto ou da conversa que você estiver tendo, tá? Aqui a gente vai falar de posse. Então, a primeira situação é quando a gente está falando que algo é de uma pessoa ou de um animal. Eu tenho dois exemplos aqui. Um é uma música do Silverchair que se chama Anna's Song. Então, é a canção da Ana. Então, a gente coloca o nome, ó, Anna, apóstrofe S, e aí a palavra song, tá? O segundo exemplo é uma série bem famosa, eu acho que a maioria de vocês aí já deve ter assistido, que é Grey's Anatomy, que eles traduziram da mesma forma em português, que é a Anatomia de Grey. Grey é o sobrenome da personagem principal. Então, para quem ainda não assistiu, a personagem principal tem o sobrenome de Grey. Então, é a Anatomia de Grey. E aí nós temos duas outras situações que a gente vai usar o apóstrofe S. É quando a gente está falando de expressões de tempo, então a gente usa palavras como today, tomorrow, day, tá? Month. A gente vai usar o apóstrofe S. Então, por exemplo, eu quero falar as notícias de hoje. Today's news. Então, eu estou usando a palavra today, então eu vou usar o apóstrofe S. E a outra é quando a gente usa expressões fixas, expressões que a gente não muda, que elas vão ser sempre desse jeito, sempre serão usadas dessa forma. Então, uma expressão bem comum é quando a gente fala pelo amor de Deus. Então, a expressão é for God's sake. For God's sake é uma expressão fixa, a gente não vai mudar, então a gente também usa o apóstrofe S. Então, quando que a gente usa o of? Eu quero falar rapidinho aqui da pronúncia, que é of. Tem som de V e não de F, tá? A gente vai usar esse som de F quando é com dois Fs, é aquele off, tá? Esse aqui é of, é som de V. Então, quando que a gente usa? Primeiro, a gente vai usar com objetos inanimados. Então, eu posso falar the cover of the book, a capa do livro. Existem algumas expressões fixas também, como no meio da noite, in the middle of the night. Aqui a gente também não vai mudar, tá? Eu encontrei algumas músicas aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês e depois eu vou falar situações aí que você pode usar tanto o apóstrofe S quanto o of, tá? Eu encontrei várias músicas com of, tá? Várias. Eu fucei lá no Spotify, encontrei muitas músicas, escolhi 4 que são bem famosas, tá? Mas se vocês quiserem dar uma fuçada, procurar algumas outras, talvez, que vocês gostem mais, procura aí nos streamings, pode ser no Spotify ou em outros, mas eu encontrei muitas mesmo. Eu peguei aqui duas do Iron Maiden, que tem até outras, mas eu peguei essas duas que são bem famosas. Fear of the Dark, Medo do Escuro. E a outra é The Number of the Beast, o número da besta. As duas do Iron Maiden. Tem uma que se chama House of the Rising Sun, do The Animals, que é a Casa do Sol Nascente, House of the Rising Sun. E tem uma música do Angra que se chama The Bottom of My Soul, o fundo da minha alma. Eu vou traduzir como o fundo da minha alma, The Bottom of My Soul. Quando que a gente pode usar tanto um quanto o outro? Quando a gente está falando de locais, como países, cidades, estados. Então, por exemplo, eu vou falar o povo da Inglaterra, the people of England, ou England's people. Eu escuto mais
the people of England, tá? The people of England, the people of Brazil, the people of New York. Então eu escuto muito mais esse formato do que o apóstrofe S, tá? E a outra situação é quando a gente tá falando de nomes de empresas. Tem um filme aí que acabou de sair do forno que se chama House of Gucci. Então, Gucci é o nome da empresa, então House of Gucci. Podia ser Gucci's House? Poderia, mas também é outra situação que eu escuto muito mais o uso do of. Acho que fica um pouco mais até formal, não muito, mas um pouco. Então essa foi a mini aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!